esses laços que certamente já existem. E a gente vai ver o tanto que a amizade na vida de Paulo foi importante. Tantos tipos de amizade que ele pôde testemunhar ao longo da vida. Sejam elas amizades das quais nós costumamos ter também, ou algumas amizades que a gente não gosta de ter, mas que é necessário para o nosso crescimento. Então, eu vou tentar, nesses primeiros minutos, para abrir também ao debate, inclusive, desde já, vocês sintam-se à vontade para me interromper, tá? Não precisa esperar dar 30 minutos de fala para me interromper. A hora que quiser, interrompam. E nós vamos falar e vamos bater papo até vocês acharem que dá. A Anne vai ser o nosso cronômetro aí. Quando achar que está ficando cansativo, a gente para. Porque quando começa a falar de Paulo Estevão, eu não costumo parar, tá bom? E aí... Desculpe. E aí, a gente inicia, né? Falando das amizades de Paulo. Logo na primeira descrição do livro Paulo Estevão, que Emmanuel faz sobre Paulo, é uma descrição muito interessante, porque Paulo está com um amigo chamado Sadoc. Mas ali a gente já fala de uma amizade convencional, uma amizade do mundo, né? E Sadoc, e pelo que Emmanuel fala nas entrelinhas, Sadoc estava até com uma ponta de ciúme de Paulo, porque falava com ele assim, Paulo, eu estou vendo, você agora tem cidadania romana, se veste como romano, lá fora tem um carro romano, as chamadas bigas, né? Você tem sido educado pelos melhores professores Augusto Grego, você tem desenvolvido cada vez mais o seu intelectual, você está falando grego clássico de forma perfeita, e aí Paulo interrompe ele e fala, mas no meu coração está a lei, e um dia colocarei gregos e romanos aos pés de Moisés. E ali a gente já vê um primeiro bate-papo dos amigos, conforme muitas vezes o mundo enxerga a amizade, convenções humanas. Tanto é que depois que Paulo se converte, um dos primeiros amigos que ele procura, aliás, o primeiro, em Damasco, chamado Sadoc, o mesmo Sadoc, ele não quis nem receber Paulo na casa dele, quando este se encontrava cego. Que amizade era aquela então? Não é? Que no início da obra eles se abraçam. Temos um amigo que costuma falar que esse tipo de abraço é aquele abraço que as pessoas se odeiam fraternalmente. Né? Abraça, mas no fundo não tem nada sincero, não tem nenhuma sinceridade. Tem um fato muito interessante que marca a obra Paulo Estevão, no que se refere à amizade, é que Paulo teve uma primeira orientação de amigo. Logo depois da conversão, a primeira coisa que Paulo fez foi tentar ir a uma sinagoga em Damasco e pregar o evangelho às pessoas que estavam na sinagoga, aos judeus. E ali ele quase já foi lapidado nos primeiros dias de conversão. Ele sai dali extremamente revoltado, porque, afinal de contas, era conhecido pela pregação, ele era muito conhecido pelo verbo eloquente, pelo magnetismo, e ele não admitia as pessoas não terem aceitado Cristo. Então a gente vê ainda muito orgulho. Gente, ninguém transforma do dia para a noite. Paulo não virou santo porque viu Jesus no caminho de Damasco. Jesus, conversando com Ananias a respeito de Paulo, disse a ele, vá, porque Paulo é para mim um vaso escolhido. Vá, Ananias, e eu demonstrarei a Paulo o quanto lhe compete sofrer por amor ao meu nome. Então era uma trajetória que Paulo deveria percorrer. Mais tarde o próprio Paulo afirma que entre ele e a figura do Cristo havia um abismo enorme e que séculos e séculos de trabalho em benefício do cristianismo não poderia neutralizar todo o mal que ele havia feito aos que seguiam Jesus. Então a gente começa a perceber que ninguém transforma-se do dia para a noite. E Paulo ficou um pouco revoltado porque os fariseus não queriam ouvi-lo na sinagoga. Então ele teve a primeira grande orientação de um amigo de verdade, chamado Ananias. Aquele amigo que fala a verdade sem machucar. Aquele amigo que usa da sinceridade sem magoar ninguém, com tempero do amor. Porque muitas vezes as pessoas falam, mas eu sou verdadeiro. O que tem que falar, eu falo. Mas às vezes a gente acaba humilhando a pessoa. A gente acaba ofendendo, a gente acaba criando distâncias. Então, até para expor o nosso ponto de vista, até para expormos as verdades que acreditamos, até para aconselhar, a gente precisa fazer isso com um carinho muito grande. Primeiro, a gente tem que ressaltar e valorizar o que a pessoa tem de positivo. E aí, naquele momento, Ananias começa a orientar Paulo e, em determinado ponto, fala com ele o seguinte, meu filho, como você quer jogar as primeiras sementes se você ainda não as tem reunida consigo? Como você quer jogar as primeiras sementes se você nem as tem reunidas com você? Só um verdadeiro amigo falaria isso. Mas ele fala com um tom de carinho tão grande que Paulo chora, emocionado.
E então essas sementes eram certamente o evangelho no seu íntimo, a mensagem do Cristo no seu coração. Não tem como falarmos como um computador, como uma máquina, se a gente não tiver sentimento. No livro Pensamento e Vida, Emmanuel fala que o poder do pensamento, ele atravessa qualquer e rompe qualquer distância. O pensamento é impulsionado por nossa vontade, mas Emmanuel também afirma que o pensamento tem um rosto, tem uma forma. E quem dá forma ao pensamento é o nosso sentimento, é o que está no coração. Então, se a gente não mudar o coração, as nossas palavras e os nossos pensamentos não vão atingir as pessoas da maneira que a gente espera. Por isso que o médium, ele precisa se desenvolver intelectualmente, mas ele não pode se esquecer de desenvolver o lado moral. Muitas vezes a gente ouve as pessoas falarem no movimento espírita que fazer sopa fraterna, distribuir cesta básica, fazer campanha do quilo, construir escola lá para criança da África, isso saiu de moda, né? Que agora o movimento é intelectual. Tem ouvido muita gente criando até padrões de comportamento, como que tem que ser o centro espírita depois da pandemia, totalmente ligado à tecnologia. Óbvio que precisamos da tecnologia, olha que momento maravilhoso, mas a gente não pode perder o olho no olho, a gente não pode perder o que é mais importante da vida, que é a gente estar junto de forma fraterna, né? É um apoiando o outro, é a gente estar próximo ante a dificuldade, é a gente estar próximo dos familiares, e aí a gente vai burilando o sentimento e poderemos ser bons instrumentos a serviço do Pai. E então, a gente começa a observar que Paulo, com essa primeira orientação, ele percebe que ele precisava mudar o sentimento. Ele precisava conhecer também o Evangelho. E aí ele procura aquele que era o seu pai espiritual. Então, precisava de uma referência para orientar ele naquele momento. E ele, por mais que via a boa vontade e a amizade de Ananias, não era aquela afinidade tão grande. Ele vai procurar Gamaliel, que era o seu pai espiritual, que tinha se convertido ao cristianismo, que já havia se aposentado também como fariseu, que estava no deserto. E Gamaliel, então, fala com ele assim: meu filho, o seu problema é que até hoje você preocupou-se em ser um religioso, um seguidor de Deus, apontando o problema do seu próximo. Você está precisando de olhar para você mesmo. O seu problema, Saulo, é de trabalho, é de esforço pessoal. Você parece o homem que procurava o tesouro onde ele não existia. Você tem saúde e tem força. Vai ser muito mais nobre convertê-las em favor de ti mesmo. Os trabalhos apagados, Saulo, são os grandes mestres do espírito de submissão. E ali vem falar da humildade. A partir disso, Paulo vai ficar 3 anos no deserto, recomeçando a vida como aquele homem que, de fato, procurava o tesouro onde ele não existia. Como tecelão, aquela profissão que ele atendeu, que ele aprendeu através dos pais, com 12 anos de idade. Mas uma outra coisa nos chama a atenção, que no momento em que ele fica esse período no deserto, os 3 anos, ele fica ao lado de um casal de amigos, chamado Prisca e Áquila, que marcou para sempre a vida dele. Áquila, que perdeu o pai martirizado pelo abuso dos soldados romanos em Jerusalém, a mando do próprio Saulo, e que ele soube perdoar o verdugo do próprio pai, que morreu nos seus braços, depois de ter ficado preso um determinado tempo, espancado de forma covarde. E ali ele viu uma amizade verdadeira nascendo. Depois de 3 anos no deserto, ele vai para Jerusalém, a família, a irmã não o recebe. Os amigos Alexandre e Sadoc, mais uma vez, não quiseram aproximação, nem na casa do caminho Paulo foi acolhido. Pedro que foi conversar com ele, numa hospedaria, porque ninguém ainda acreditava na transformação daquele homem, na transformação integral. Por todo o mal que ele havia feito, inclusive matado Estevão, e ali inaugurado o movimento das perseguições. Fato interessante esse da morte de Estevão, porque a partir dela, Paulo faz um grande amigo no mundo espiritual, daquele homem que estava desencarnando. E ali no momento do desencarne, quando ele começa a se desligar do corpo físico, ele vê alguém andar em sua direção. Alguém que emanava muita luz, e pelas descrições de Pedro, ele não tinha dúvida, era Jesus que o recebia. Jesus recebendo Estevão, e naquele momento, porém, ele vê uma outra figura e não sabia se aquela figura estava encarnada ou se já estava no reino dos céus. A sua irmã Abigail, no momento que Jesus olhava melancolicamente para o seu verdugo, Saulo, ele vê a irmã e com o desespero de Abigail,
ele percebe que ela ainda estava encarnada, e ali naquele momento, ele une as últimas forças e pergunta a Abigail: minha irmã, com quem te deixarei? Naquele momento, portanto, ela responde a ele: este é Saulo, o meu noivo. E aí o que Estevão fala, depois de ter sido morto, humilhado, tinha sido preso pelo próprio Saulo, é fantástico. Porque Estevão, reunindo ali suas últimas forças, reunindo ali o restante dos seus fluidos vitais, disse a Abigail: que o Cristo os abençoe. Saulo deve ser bom. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer Jesus, com o mesmo amor, servi-lo-á. Jesus olhava melancolicamente a Saulo. Chorava. E ali Estevão disse a Jesus, já no processo de desligamento definitivo: Senhor, não lhe imputes esse pecado. Passando a tutelar Paulo a partir daquele momento. No prefácio do livro Paulo e Estevão, encontraremos um comentário muito bonito de Emmanuel, que começa nos falando da importância de Paulo para o movimento cristão, mas ele afirma: sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso. Sem Estevão, não teríamos Paulo de Tarso. A vida desses dois está entrelaçada em misteriosa beleza, afirma Emmanuel, que ainda nos afirma que a lei de amor, esse sentimento maior, é o que dá equilíbrio ao universo. Mas o amor é consequência da lei de cooperação. Se não cooperarmos uns com os outros, se não houver fraternidade, não há amor. E ali a gente percebe que o amor de Estevão envolve Paulo. Estevão era médium de Jesus no plano espiritual para orientar Paulo de Tarso. Um grande amigo espiritual. Quem de nós não temos um grande amigo ou grandes amigos na vida espiritual? Quem de nós não tem um Ananias, que é aquele amigo que fala a verdade sem ferir? Quem de nós não tem aquela amizade, parecida uma amizade paterna, como Gamaliel, que orienta-nos ao caminho, ao bom combate? Quem de nós não tem uma amizade como Prisca e Áquila, que é aquela amizade que sabe perdoar, mesmo quando é ferido pela nossa invigilância? Quem de nós não tem amigos jovens como os próprios filhos? Quem conhece Paulo Estevão, é impossível não lembrar do filho espiritual de Paulo, do qual conheceu na segunda viagem missionária, do qual destina a ele 2 cartas. Timóteo, que já no primeiro trabalho em benefício de Paulo, cura as feridas de Paulo, o acolhe a primeira vez que Paulo de Tarso foi apedrejado. Torna-se companheiro fiel na segunda e na terceira viagem missionária. Visita Paulo de Tarso enquanto esse estava preso em Roma. Mas há uma amizade que chama mais atenção do que todas as outras, que é a amizade de Lucas com Paulo. Uma amizade que começou na igreja de Antioquia, da Síria. Aquela igreja que oportunizou para Paulo o primeiro trabalho depois da conversão dele. Vejam só, meus irmãos, o primeiro trabalho de Paulo foi dado a ele 7 anos depois da conversão. Ele só conseguiu trabalhar para Jesus efetivamente 7 anos depois, com um convite de um outro grande amigo chamado José Barnabé, que nós brasileiros também, estudando a história do nosso país, conhecemos ele como um padre jesuíta que acompanhou o nosso querido Emmanuel, Manuel da Nóbrega, na fundação da cidade de São Paulo, José de Anchieta, que, segundo Chico Xavier, é José Barnabé, companheiro fiel de Paulo de Tarso nas viagens missionárias. E ali, sabe o que Paulo quis fazer? 7 anos depois de convertido, usar a oratória. Ele quis pregar o evangelho na igreja de Antioquia, ficava vermelho, gago, não conseguia estabelecer uma linha de raciocínio. E aí Emmanuel fala que eles tiram ele da pregação central de forma bem discreta para não ferir. Mas Paulo compreendeu e Paulo havia aprendido a esperar. Esperar. Trabalhar e esperar. E então Paulo monta sua tenda de trabalho ao lado da igreja de Antioquia, com a intenção de que Paulo, sendo muito inteligente, sendo um trabalhador também do pensamento, ele havia percebido que muitas pessoas, por Antioquia ficar próxima a Salamina,
que é uma cidade muito próxima ao mar, uma cidade de porto, muitas pessoas, muitos comerciantes passavam por Antioquia durante o dia, querendo conhecer Jesus, mas não conseguiam conhecer Jesus porque as reuniões na igreja de Antioquia eram reuniões noturnas. Portanto, impossível de conhecer Jesus durante o dia. E aí, Paulo, percebendo isso, ele monta a tenda de trabalho ao lado da igreja e começa a acolher essas pessoas no que hoje nós conhecemos na Casa Espírita, um trabalho chamado atendimento fraterno. Já ouviram falar? Primeiro trabalho de Paulo. E eu acredito que Paulo inaugurou não, porque Jesus já fazia. Mas Paulo desenvolveu, né, o trabalho de atendimento fraterno. Sabem quem foi um dos atendidos de Paulo que se converteu por causa de um atendimento fraterno? Um jovem médico chamado Lucas. Já ouviram falar? Escreveu um evangelho, escreveu o Atos dos Apóstolos, e depois de alguns dias ali, após ter recebido um atendimento fraterno, ele reúne naquela comunidade de Antioquia para se despedir deles. E ali, Lucas afirma o seguinte com os cristãos: olha, meus irmãos, nós que seguimos Jesus, somos chamados de homens do caminho, mas o mal também tem seus caminhos. Será muito mais justo chamarmos uns aos outros de cristãos. Por isso que a gente tem em Atos dos Apóstolos a seguinte passagem, no capítulo 19 de Atos: e foi em Antioquia que os seguidores de Jesus foram chamados de cristãos pela primeira vez. A partir da inspiração de Lucas, que se converteu por um atendimento fraterno. Agora Emmanuel narra algo que é lindo. Ele foi se despedir de Paulo para ir embora. Poucos dias lá. Vejam a amizade com laços espirituais. Espíritos afins que se reencontram. Poucos dias juntos. Ao se despedir de Paulo, Emmanuel fala que Paulo de Tarso foi acompanhando Lucas até a imagem dele sumir no horizonte. E que depois que a imagem de Lucas some, Paulo chora compulsivamente, como poucas vezes havia chorado na vida. E aí Emmanuel faz um comentário. São esses detalhes que deixam a obra bonita, né? Emmanuel faz um comentário lindo, afirmando que, pela primeira vez na vida, Paulo de Tarso havia chorado devido a uma amizade sincera. Olha só, ao se despedir sinceramente de um amigo. Isso é muito bonito. Acontece que ali Paulo não tinha começado nem a primeira viagem missionária. Ele faz a primeira viagem missionária saindo de Antioquia, vai para a ilha de Chipre, ali ele prega em Salamina, prega em Neopafos, inaugura uma igreja, depois ele atravessa indo ali em direção da Ásia, ele prega a primeira vez em Perge, ele vai até Antioquia da Psídia, Icônio, Derbe, Lucas, Listra, encontra Timóteo, aliás, e ali com Barnabé ele esgota a primeira viagem missionária. Acontece um fato muito interessante. Ele inicia a segunda viagem missionária ao lado de Silas. Reencontra Timóteo e Timóteo se junta àquela comitiva. E ali eles vão para uma cidade chamada Troade. E eles precisavam atravessar uma viagem de barco para ir para Macedônia. Paulo havia ouvido a voz de Estevão, saiu da região dos Gálatas, foi para a região da Ásia, ali ele tem um desdobramento espiritual, vê um homem vestido como homens da Macedônia e pedia que Paulo levasse o evangelho pela primeira vez ao Ocidente. Então ele decide ir para Filipos, a primeira cidade que ele pregou em Macedônia. Mas tinha um problema muito sério. Ele ao lado de Timóteo e Silas não tinham dinheiro para pagar o barco, a viagem de barco, que ia atravessar aquele canal marítimo. E então o que Paulo fez quando ele chega em Troade? Ele procura trabalho. Ele vai para o comércio para procurar serviço. Depois de mais ou menos 5 anos, adivinha quem que ele encontra no mercado comprando frutas? Lucas, o jovem médico chamado Lucas. A mãe de Lucas tinha acabado de desencarnar e Lucas ficava perto da mãe. Ele viajava muito, mas estava sempre cuidando da mãe, tinha acabado de desencarnar. E aí Paulo faz o que para mim é uma das definições mais bonitas sobre a medicina. Eu não vou falar aqui, a gente decora algumas partes, mas não vou falar para não ser fiel. Mas um pedacinho ele disse para Lucas que a medicina na Terra é uma das coisas mais belas. Porque o médico pode ser intermediário para aliviar dores, intermediários de Jesus, para aliviar dores do corpo físico. Mas aqueles médicos que haviam conhecido Jesus precisavam ser também médico de homens e de almas. Por isso que Lucas é conhecido como médico de homens e de almas. A partir dessa afirmação de Paulo, né? Gente, depois que... E Paulo falou muito mais que isso. Lucas chorava como uma criança. E Paulo falava das missões dele, de viagem e tudo. Lucas não teve dúvida.
extremamente sensibilizado, falou, eu quero ir com vocês, não tem nada mais que me prende. Minha mãe desencarnou e eu quero me entregar a Jesus desde o momento que eu conheci o mestre. E ali os dois abraçaram, emocionados, e Paulo falou, mas tem um problema, nós temos que ir para Filipos, mas não temos grana. E Lucas falou, então o problema está resolvido, que eu vou pagar a passagem de todo mundo. Né? E assim eles fizeram, né? Atravessaram e Lucas se juntou. Irmãos, nunca mais, ou se foi por pouco tempo, Lucas se separou de Paulo, principalmente pelos laços do coração. Se reencontraram e nunca mais se separaram. Inclusive, nos momentos de maior sofrimento de Paulo, Lucas estava do lado. Nos momentos em que ele era apedrejado, as dezenas de vezes em que fora açoitado, com bastonadas, como em Corinto, por exemplo, que ele tomou o castigo de 39 chibatadas no rosto, para que ele não falasse. E a primeira coisa que ele fez foi falar de Jesus. Todos esses martírios mais pesados, em especial, quando Paulo é preso em Jerusalém, até o seu martírio em Roma, Lucas não saiu do lado dele. E é engraçado que Lucas nunca tomou uma chicotada. Não temos nenhum relato que Lucas tomou castigo. E é engraçado que eu comentei isso com a irmã Ila, né? Por que será, irmã? Eu e o Altino, um grande amigo nosso também, por que será que ele nunca apanhou? Né? E a irmã Ila brincou e falou assim, Lucas era médico e tinha que ter alguém para cuidar de Paulo. Se ele apanhasse também, quem que ia cuidar das feridas de Paulo? Né? Então ele estava ali literalmente para curar as feridas. Paulo, na segunda viagem missionária, ele passa por Éfeso e ali ele abraça pela primeira vez uma mulher chamada Maria de Nazaré. Não sei se já ouviram falar dela, não é? E Paulo ficou impressionado em aproximar-se da mãe de Jesus. E o que mais impressionou Paulo foi que Maria parecia um anjo revestido de mulher. E que a maior característica de Maria, nossa Mãe Santíssima, estou vendo ali, ó, atrás da nossa amiga Bel e do seu companheiro, a foto de Maria de Nazaré, como Chico Xavier a descreveu no mundo espiritual, não é? E ali em Éfeso, a Mãezinha Santíssima foi chamada de Mãe Santíssima pela primeira vez depois de curar um mendigo, né? Foi chamado por um mendigo de Mãe Santíssima. E Paulo ficou impressionado com a humildade daquela mulher, mas extremamente emocionado com os relatos que Maria fazia sobre a noite memorável do nascimento de Jesus e que não estava registrado no Evangelho de Mateus. O único evangelho que eles tinham naquela época era o de Mateus. E não tinha aqueles relatos detalhados do nascimento de Jesus. E ele ouvia da mãe do Cristo. Então, qual foi a vontade que Paulo teve depois daquele encontro? Escrever um evangelho. Ele foi preso, não conseguiu escrever. E ele queria também escrever alguma coisa sobre o que os discípulos de Jesus fizeram depois da crucificação. Ele não teve tempo por causa da prisão, pela tarefa das psicografias. As cartas de Paulo eram psicografias, segundo o que a gente vê no livro Paulo Estevão. O autor das psicografias era Jesus, e no mundo espiritual tinha um médium chamado Estevão, e aí ele não teve tempo para fazer tudo isso, então ele vai designar um amigo. Gente, só que ele tinha muita confiança. E é talvez um dos poucos momentos que Lucas vai se ausentar. Paulo, preso em Jerusalém, foi transferido para Cesareia, e ali ele fala com Lucas, vai para Éfeso e colha todos os materiais para a nossa Mãe Santíssima. E Lucas volta com o evangelho pronto, Paulo revisa e dá o ok. Agora você pode começar a escrever Atos dos Apóstolos. E Lucas esteve ao lado daquele homem o tempo inteiro, ao ponto de, nos últimos dias de vida, quando Paulo vai escrever uma segunda carta ao seu filho do coração, chamado Timóteo, expressando essa amizade paterna, Emmanuel fala que ele grifa melancolicamente uma frase. Só Lucas está comigo. E ali ele para de escrever e começa a chorar. Só Lucas está comigo. Imaginem a amizade, não é? Imaginem a relação desses personagens. Para finalizar, porque era só meia hora, eu já passei 6 minutos, não é? Para vocês participarem e fazer pergunta, eu queria mostrar que essas amizades elas se estendem no mundo espiritual, porque Paulo ele chega cego no mundo espiritual. Seria talvez tema para um outro estudo, mas a gente conseguiu chegar a uma conclusão aqui, estudando a obra Paulo Estevão, que a vida de Estevão, ainda quando era conhecido como Gesiel, antes de conhecer Jesus, portanto, antes de ter contato com Cristo, cada adversidade da vida dele... Agora está aparecendo. Então... Oi.
Não, Rafa, tranquilo, foi sem querer. Pode continuar. Eu não estou ouvindo, Anne. Não tá ouvindo o Rafael falar? Estão ouvindo, pessoal? Eu acho que só Estamos ouvindo, sim. botei ela agora, mas está desativado por alguma questão o seu áudio. Agora você está ouvindo, agora deu certo. Pronto, pode tocar. Perfeito. Tá? O resto eu mutei. Obrigado. Vamos lá. E aí o que acontece? Estevão, antes de ter contato com Jesus, cada adversidade que a vida apresentava para ele, a resposta dele diante da adversidade era a vivência da maneira mais bela de uma das bem-aventuranças. E aí é da primeira bem-aventurança à última, na ordem correta. Desde a primeira descrição que Emmanuel faz dele, está falando da simplicidade, homem no campo, aí ele encontrar o pai que estava espancado, porque apanhou 2 vezes os romanos, vocês lembram da história, e ali, quando ele vê o pai, ele não fala nada, ele abraça o pai e começa a chorar junto com o pai. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. As primeiras palavras que ele usa com o pai, coragem, que significa coragir, haja com o coração. E o pai, esperando que ele fosse tomar partido e ia brigar com ele, ele manteve-se pacífico, bem-aventurados mansos. Enfim, cada postura dele era uma bem-aventurança na ordem. Quando ele conhece o evangelho das mãos de Pedro, ele chora quando ele chega no capítulo 5º, fica de joelho e fala: reconheço minha vida aqui. Reconheço que em tudo eu testemunhei o que está nesse código divino. O capítulo 5 é as bem-aventuranças. Naquele momento em que ele perdoa Saulo, Senhor, não imputes esse pecado, chegando no mundo espiritual, ele é recebido por um coral do mundo espiritual, que, segundo Emmanuel, cantava uma música com vozes argentinas. Sabem qual era o título da música? As Bem-aventuranças. Algo semelhante acontece com Paulo. Ele é recebido no mundo espiritual também por um coral espiritual. No entanto, ele não consegue identificar que música era aquela. E ele percebe que estava cego. E ele ouve uma voz que havia ouvido há muitos anos. Irmão Saulo, alguns anos antes, Jesus me convidou para me curar a sua cegueira material, a fim de que você pudesse enxergar o quão valoroso é segui-lo e servi-lo. Hoje, porém, o Mestre me faz um novo convite, a fim de que possas enxergar e contemplar o que espera aqueles que dedicam com fé e perseverança a vida ao Senhor no mundo espiritual. Era Ananias, o primeiro a receber ele no mundo espiritual. A amizade continuada com os laços ainda mais fortes. Mal havia recuperado aquela surpresa, ouvindo aquela música linda, alguém tocou no ombro dele. Gamaliel. Vejam a ordem dos personagens. O primeiro que conversa com ele, instrui ele, o primeiro amigo depois da conversão, Ananias, é o primeiro a recebê-lo no mundo espiritual. O segundo, Gamaliel, que é o segundo a orientá-lo também, como um pai. E ali ele vai recebendo a visita de todos os irmãos cristãos que haviam desencarnados e ainda encantado com aquela música. Estevão era as bem-aventuranças. Qual será a canção que Paulo foi recebido? E ali acontece um fato muito interessante, em que Ananias se aproxima dele e fala o seguinte: Paulo, este é o hino dos prisioneiros libertados. Esse é o hino dos prisioneiros libertados. E quantas vezes nós também não somos presos nas convenções humanas, no nosso orgulho, no nosso egoísmo. E Paulo era um prisioneiro do Cristo, que se libertou das questões da matéria para um dia chegar a escrever aos Gálatas: fui crucificado com Cristo. A vida que vivo hoje já não sou eu quem a vive, mas o Cristo que vive em mim. E Jesus, em uma das suas lições, vem nos afirmar, falando para os seus discípulos e para cada um de nós: a maior prova de amor é aquele que consegue dar a própria vida aos seus amigos. E a vida que Jesus ensina não é só a vida da matéria, ao contrário, é a vida do espírito. Que possamos então estar fortalecendo as nossas amizades, nos laços fraternais, que possamos aumentar as nossas afinidades no trabalho da caridade, porque só servindo o nosso próximo que aumentaremos cada vez mais essa energia maravilhosa que nós chamamos de fraternidade, e que Allan Kardec afirma que será a religião do futuro. A fraternidade sobre as bases do amor. Então nós precisamos uns dos outros para crescermos e levar luzes àqueles irmãos que caminham em trevas. Para quem sabe um dia
falarmos como Paulo escreve a Timóteo na segunda carta, na segunda epístola. Combati o bom combate. Venci a carreira, guardei a fé. Que cada um de vocês possam ser fortalecidos no bom combate do dia a dia, que vocês consigam fechar ciclos, serem realizadores, mas, acima de tudo, guardarmos a fé. E, segundo Emmanuel, é essa auréola divina daqueles que sabem verdadeiramente agir e esperar. Muita paz a todos. Fiquem à vontade para fazerem colocações, fazerem perguntas, para a gente aproveitar esse tempo ainda que nós temos para refletir acerca dessa obra. Nossa, tava uma delícia, Rafael. Não vi nem o tempo passar. A gente tava aqui se deliciando, todo mundo aqui, né? Muito bom. Realmente, eu acho que você vai ter que vir mais vezes no nosso grupo para contar o resto inteiro de Paulo, né? Opa, caiu um pedaço do mundo aqui em casa. Mas foi ótimo. Gente, quem quiser perguntar aí, fica à vontade, né? Acho que o Rafa já abriu os microfones aí, né? Gente, ó, tá todo mundo liberado. Quem quiser falar, só abrir o microfone e fazer a pergunta. Xará, não tenho palavras. Que bênção ouvir você. Que bênção ouvir você. Obrigado, Rafa. Valeu, meu irmão. Bom, tá todo mundo tímido, gente? Eu vou aproveitar e vou perguntar só uma coisa, então. Porque eu sempre tive essa... A gente sempre sabe, né, que Lucas foi com Maria, né? Relatou, pegou o evangelho com Maria, né? É isso mesmo, né? Só para a gente ter certeza absoluta, né? Todo o relato de Lucas é o relato de Maria. É isso, né, Rafa? Sim, eu acredito que não seja todo o evangelho, tá? Mas grande parte dele, sim. Principalmente o início do evangelho de Lucas, que é lindo. O início do evangelho de Lucas, os primeiros capítulos são emocionantes. E ali, sem dúvida, é a presença de Maria de forma bem ostensiva, né? Como outros fatos também. Mas também existe... Lucas foi um historiador, né? Ao lado de Paulo. Eles não conviveram com Jesus na Terra, então foram historiadores como João Marcos. Então, a gente acredita que há histórias também dos discípulos que fizeram parte da comunidade, que conviveram com Jesus e que eles aproveitaram essas tradições para relatarem também no Evangelho. Mas a essência dele é da nossa Mãe Santíssima. Olha, esse grupo não é tímido, Rafa. Eu tô assim, tá todo mundo, acho que tão, né? Foi tão gostoso que a gente está degustando ainda. E ainda você falou de um tema que é muito legal, que é a amizade, né? A Fátima lá quer falar. Fala, dona Fátima. A senhora está sem áudio. Peraí. Acabei de... Dona Fátima, a senhora está sem áudio. Peraí. A senhora está sem áudio. Agora abriu. Pronto. A gente está sob uma nuvem de emoção. Não tem nem perguntas. Eu vou então falar, já que ninguém quer perguntar, vou falar, dona Fátima. Uma exposição de Paulo, Estevão, desse jeito, olha, é muita emoção, muita emoção. Muito obrigada. Também, eu que agradeço o carinho, Fátima. Existe também, gente, eu falei o lado lindo da amizade de Paulo, né? Existe também aquele lado que foi das lutas, das dificuldades. Eu gostaria de contar uma história aqui, que é pouco falada, porque a gente não tem o hábito de ler, por exemplo, as cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos, Novo Testamento, e é extremamente importante a gente ir tomar água também na fonte limpa, né? E eu tenho aprendido muito com os nossos irmãos, principalmente protestantes, no curso que a gente faz de teologia, e é muito agradável a gente encontrando as coisas, encaixando com Paulo e Estevão, né? A gente vê ali na primeira viagem missionária um fato interessante. Antes, aliás, eles fazerem a viagem, eles vão a Jerusalém porque as perseguições tinham aumentado. Tiago, filho de Zebedeu, havia sido morto, apedrejado. Eles continuaram as perseguições que Paulo havia começado, né? João foi banido de Jerusalém, Pedro preso e podendo ser morto a qualquer momento. Então vai Paulo e Barnabé, sai de Antioquia e vai lá dar uma força. E ali eles percebem que a igreja, a casa do caminho, não tinha o mesmo clima espiritual. Os fariseus influenciando muito no trabalho, na visão de Paulo, Tiago sendo permissivo, e ali eles começam a ter diferenças entre eles. E aí eles percebem que o ambiente espiritual da igreja de Jerusalém estava na casa de uma mulher chamada Maria Marcos.
Olha quem Maria Marcos era, irmã de Barnabé, do nosso José de Anchieta, e ao mesmo tempo uma viúva cujo marido era irmão de Simão Pedro. Então imagine o filho dela, João Marcos, um adolescente de 16 anos, o tio paterno, Pedro, o tio materno, Barnabé. Inclusive, o único evangelho que existe uma passagem muito engraçada, muito integrante, é o evangelho de Marcos. Qual passagem é essa? De um pré-adolescente, um menino, né, que na noite em que Jesus foi preso, em Jerusalém, ele ouve aquele alvoroço, ele estava dormindo, se enrola no lençol e vai acompanhando ali a multidão e vendo Cristo ser preso injustamente. E aí um dos soldados romanos olha para ele e começa a persegui-lo, afirmando que ele seguia Jesus, porque ele estava chorando, ele estava emocionado certamente. Então ele corre no desespero e o lençol fica para trás e ele fala que ele fica nu, não é? O único evangelho que relata isso. E aí, estudando a teologia, as tradições, a gente chega à conclusão que aquele menino era João Marcos, que ele quis testemunhar no evangelho dele que ele viu Jesus. E a família dele era próxima a Jesus. E ele quis mostrar com aquele perder o lençol e ficar nu, que a partir daquele momento, ele estava pronto e preparado para receber o Cristo. Para receber o Cristo. E aí acontece um fato muito, muito interessante. Quando Paulo e Barnabé vão se despedir de Maria Marcos e voltar para Antioquia, Pedro foi libertado. É aquela cena que Pedro recebe a visita do anjo na cadeia. Um espírito materializa e abre o cadeado. E aí Pedro fica um tempo longe de Jerusalém também para preservar a vida. E aí Paulo e Barnabé saem com ânimo abatidos, segundo Emmanuel, voltando para Antioquia, preocupados com o destino do movimento do cristianismo. Antes de ir embora, porém, Maria Marcos chama os dois e fala: eu gostaria que João Marcos fosse com vocês. Gostaria que João Marcos vos acompanhasse. Eu quero consagrar o meu filho à causa do evangelho. Barnabé, enquanto tio, ficou feliz. E Paulo, sério. Paulo já não gostou da história desde aquele momento. E aí Barnabé, ele vai com a gente, está tudo certo. E aí, no meio da conversa, Paulo interrompe e fala assim: e você, João Marcos? É muito lindo sua mãe querer que você siga os caminhos de Jesus. Toda mãe quer o melhor para os filhos. E você? O que você quer? O menino estremeceu por dentro, porque ele não esperava aquela pergunta. Ele estava indo que a mãe estava mandando. Talvez ele ainda não havia refletido intimamente o que ele queria para a vida dele. E ele foi no embalo. Não, eu quero, vou seguir vocês, pois bem, então vamos. Mas Paulo já tinha sacado. Paulo já tinha percebido o que estava acontecendo. Eles começam a primeira viagem missionária e quando eles saem da ilha de Chipre, após passar por 2 cidades, com exaustivas pregações, depois de mais de 1 ano de viagem, eles chegam em Perge. Em Neopafos, na segunda cidade, João Marcos já começou a chiar, reclamar. Paulo e Barnabé trabalhavam o dia inteiro e à noite eles curavam, pregavam e ouviam as dores das pessoas. E João Marcos, gente, ele tinha que ficar responsável pelos serviços domésticos. Arrumava a casa, cozinhava e lavava roupa. E ele reclamou. Ele não queria aquele serviço, não é? E já estava sendo, obviamente, uma educação espiritual para ele fantástica. E aí, quando chega em Perge, ele chama o tio dele e fala: tio, não vou dar conta, não. Não chama nem Paulo, chama o tio. Eu quero voltar. Barnabé chama Paulo e fala: eu vou voltar com ele não está dando conta. E aí Paulo começa a conversar com muita sinceridade com Barnabé. Fala: vem cá, Barnabé, você vai voltar? Porque João Marcos, mas ele veio porque ele quis. Deixa ele voltar sozinho. Você vai ficar com um tropeço, então, com a pedra? Vai preferir a pedra do que o Cristo? E ali eles conversam, e Paulo consegue convencer Barnabé que ele tinha que continuar e Marcos voltar sozinho. Então houve esse pequeno desgaste. Mas é adolescente, é a primeira vez, todo mundo erra. Concordo com isso. E não é porque é Paulo nós vamos defender ele o tempo inteiro. Quando eles vão fazer a segunda viagem, decidem fazer a segunda viagem, Paulo chama Barnabé e fala: vamos lá? E aí Barnabé fala: vamos, mas Marcos está comigo, ele vai ter que ir conosco. Paulo falou assim: se ele for, eu não aceito não. Você vai para outro lugar, mas atrás de mim vocês não vão não, porque ele já sucumbiu uma vez. Então vocês percebem que tinha mágoa no coração de Paulo? Quem aqui não errou? Paulo foi o grande criminoso. Paulo não matou só Estevão. Paulo foi responsável pela morte de dezenas de cristãos. Dezenas e dezenas de cristãos.
E naquele momento, porém, ele não estava sabendo relevar o erro de João Marcos. Ele não acreditou que João Marcos poderia fazer diferente. Ah, mas aquela missão, tudo bem, mas ele tinha que dar uma chance. Isso é o meu ponto de vista, tá, gente? Olha que eu defendo Paulo até debaixo da água. Mas ali ele não foi compreensivo. E aí Barnabé fica muito triste e fala, tudo bem, Paulo, pode ir então. Aí eles ajustam ali, Silas vai junto com Paulo, um outro jovem, não é? Aí eles encontram Timóteo, Lucas, mas Barnabé não vai para essa viagem, fica com Marcos, fazendo missões na ilha de Chipre, onde eles tinham familiares e tal. Então a gente vê que ficou um desgaste. E aí, vejam a reflexão. Será que Paulo via utilidade em João Marcos ou não? Não. Ainda que fosse um menino que tinha os seus valores, que conhecia Jesus e tinha errado, mas estava disposto, a gente vê que Paulo não confiava. Não achava que ele era útil. Gente, isso eu estou falando com João Marcos. O problema de Paulo com Tiago era muito mais sério. Paulo detestava Tiago. E Tiago não gostava de Paulo. Eu vou chegar de novo em João Marcos, tá? Mas na terceira viagem missionária, Paulo estava em Corinto, organizando uma comitiva para ir para Roma. Vocês lembram o que Paulo falou na primeira descrição de Emmanuel? Mas no meu coração a lei, e um dia colocarei gregos e romanos aos pés de Moisés. Ele já tinha ido na segunda viagem a Atenas e se frustrou. Inclusive, a única cidade que ele foi sozinho, sem ter um amigo. Foi o lugar que ele mais sofreu e que não conseguiu inaugurar nenhuma igreja doméstica. Foi sozinho, não tinha amizade. Né? Jesus, quando foi vir trazer a revolução do mundo, chamou 12, que transformou em 70. Depois 500 da Galileia. E ali Paulo quis ir sozinho, quebrou a cara, mas ele queria ir para Roma. Escreve a famosa Epístola aos Romanos, uma carta linda que, segundo Emmanuel, é o resumo do Evangelho de Jesus, numa linguagem apropriada aos romanos. Tem um resumo até sobre o amor. Lindo, a gente conhece só a carta de Paulo ao amor sobre os coríntios, né? Primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Fica a dica. Capítulo 12 da carta de Paulo aos Romanos, do item 9 até o item 20. Ele fala do amor de uma forma linda. Linda, linda, linda. Ele já começa assim. O amor seja não fingido. Que o amor não seja fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Ou seja, para a gente amar, a gente tem que deixar o mal de lado e decidir seguir o caminho do bem. Não sejam fingidos. Aborreçam o mal e busquem o caminho do bem. Assim ele começa a falar do amor e vai desembolando ali ao longo da epístola. Então ele escreve essa carta, manda ela, e é inclusive no momento em que ninguém conseguia, aliás, ninguém tinha coragem de entrar nas embarcações, eram poucos, no inverno, onde as embarcações podiam naufragar a qualquer momento. Aí ele termina a epístola aos Romanos e pergunta quem gostaria de ir levar a carta aos Romanos. Gente, não só porque era perigoso pela embarcação, mas vocês imaginam, Roma perseguiu o cristianismo. Você tinha uma carta que era o resumo do evangelho para os romanos, era uma sentença de morte, quem fosse carregar aqueles pergaminhos. Tinha que ter muita coragem. E aí, estava na igreja Áquila, Silas, Timóteo, Lucas, Apolo. Essa turma toda estava em Corinto. Só os caras fracos, né? E Paulo perguntou, quem quer ir? Ninguém. Todo mundo ficou em silêncio. Porque era 2 riscos de morte. Dentro da embarcação por náufrago, ou então se algum romano pegasse os pergaminhos. E aí uma mulher, que poucos de nós conhecemos, chamada Febe, falou assim, me dá essas cartas aqui, que eu levo. Me dá isso aqui logo, eu levo. E levou. Então, olha só, os romanos já tinham as cartas, passou a época de inverno, Paulo juntou uma comitiva, nos dias de sair, chega um missionário de Jerusalém trazendo uma outra carta para Paulo, com a autoria de Tiago. Aí eu acho que Paulo já deve ter ficado perturbado. O que Tiago quer comigo? Porque a gente é assim, a gente perdoa, mas quer que a pessoa fique em Jerusalém e eu fique em Roma. Não é? Eu te perdoo, Rafael, mas você vai estar em São Paulo, eu estou aqui em Campo Grande. Cada um no seu canto. Assim, é muito fácil perdoar. A marca do perdão é a reconciliação. A marca do perdão é reconciliar. Não tem perdão sem reconciliar. Aí eu perdoei, reconciliou? É diferente. Então, a reconciliação é o movimento do perdão. Assim como a caridade é o movimento do amor. Assim como a caridade é o movimento do amor. Paulo, então, lê a carta. Eu vou resumir o que estava falando na carta. Tiago fala com Paulo assim,
eu exijo que você venha imediatamente para Jerusalém, que a gente está com um problema sério aqui por sua causa e a gente tem que resolver. Paulo leu aquela carta e aí nós somos seres emocionais. Hoje a psicologia fala de inteligência emocional, que é fazer com que a nossa capacidade racional esteja acima das emoções. Sentir emoção, nós vamos sentir. A gente tem que controlar ela. Controlar. E ali acontece um fato muito interessante. Paulo vem dentro dele, no seu íntimo, um turbilhão de emoções. E ele pensa assim, e Emmanuel expressa o pensamento dele. Quem que Tiago pensa que ele é? Já não basta todo o mal que ele tem feito ao cristianismo? Ele quer que eu aborto a minha missão de ir a Roma para ir para Jerusalém? Quem Tiago está pensando que é? A razão precisa estar acima da emoção. Sentiu emoção, colocou-lhe de alguma forma para fora. O que Paulo fez? Procurou um canto solitário da igreja de Corinto. E ele abriu o Evangelho de Mateus. Ao acaso, né, gente? Igual acontece no culto com a gente. Abre a missão. E é tão engraçado que quando a gente abre o Evangelho no culto, um já olha para o outro e fala assim, tá vendo? Isso aqui é para você. Né? Isso aqui é para você, ó. Você que está precisando de ouvir. Então a mensagem nunca é para a gente. E quem mora sozinho, às vezes, põe a culpa nos espíritos, né? A mesma mensagem cai 3, 4 semanas seguidas. Deve ter algum espírito aqui precisando de ouvir esse trem. Né? Na verdade, somos nós. Somos nós. A mensagem é sempre para a gente. Né? E aí, Paulo estava sozinho. Ele abre o pergaminho. Aí ele abre na seguinte mensagem de Mateus. Reconciliai depressa com teu adversário enquanto estais a caminho com ele. Paulo sente emoção, lê a mensagem e percebe que ele tinha que ir a Jerusalém. O então, Rafael, humildade. nós vamos ter que marcar mais vezes, porque já são 9 horas e tem muita coisa. Pelo amor de Deus, sim. nós vamos ter que marcar uma vez por mês, pelo jeito, que tá todo mundo assim, né? Vamos embora. Dá tempo de eu terminar? 5 minutinhos? Dá tempo, por isso que eu já tô avisando aqui, porque eu sou aquela, como é que é? Eu sou o alter ego do grupo, sabe? Tá certo. Vamos lá. O que acontece? Naquela mesma noite, ele tem um sonho com Estevão. E Estevão fala o seguinte, olha, eu estou vindo com uma mensagem de Jesus para você. Jesus falou para você ficar tranquilo se você vai a Roma. Vá primeiro a Jerusalém. Faça isso que você decidiu fazer. Mas você vai a Roma. Não do jeito que você imagina, mas você vai. Ele chega em Jerusalém e ele tem um diálogo com Tiago emocionante. E Tiago dá uma lição de reconciliação em Paulo. Dizendo a ele, Paulo, o mesmo amor que você tem para os gentios, eu tenho pelos fariseus. E se eu aprendi algo com Cristo na antiga Galileia, é que o seu verdadeiro discípulo precisa morrer todos os dias para que a mensagem do Cristo cresça no coração dos desesperados. E aí Emmanuel fala que os dois se abraçam, choram compulsivamente, reconciliando aquela amizade. E ali Emmanuel vem expressar o pensamento de Paulo, que só naquele momento da vida dele, ele percebeu que na vida é muito mais importante compreender do que conhecer. Todos os nossos relacionamentos precisam ter como base a compreensão e o respeito às diferenças. A compreensão e o respeito às diferenças. E é certamente por essa lição que mais tarde, quando ele chega em Roma, no porto de Pozzuoli, escoltado por um centurião chamado Júlio, que se converte ao cristianismo, e ele estava constrangido em ter que algemar Paulo, e Paulo entrega as mãos para ele, e ele em lágrimas fala com Paulo, disputo a alegria de estar convosco. Quisera eu ser um prisioneiro do Cristo. O homem detestado e perseguido, agora era disputado pelos próprios romanos. Disputo a alegria de estar convosco. Quisera eu também ser um prisioneiro do Cristo. Ainda em Roma, encarcerado, Paulo escreve muitas epístolas, inclusive a Colossos, aos Colossenses. E é interessante que naquela epístola, ele finaliza dizendo que ao lado dele encontrava-se Timóteo e João Marcos. Timóteo e João Marcos. Segundo Emmanuel, Paulo nunca escrevia as suas cartas só, porque no dia em que ele não estivesse bem, os amigos dos quais ele tivera maior afinidade o auxiliavam na interpretação do alto. Veja a humildade da mediunidade desse homem. E ali ele afirma, Timóteo e Marcos estão comigo. Ou seja,
Aquele que não era útil passou a ser útil. Escrevendo a derradeira carta, após grifar melancolicamente, só Lucas está comigo, ele fala com Timóteo, venha a Roma e traga consigo João Marcos. Aquele que não era útil deveria estar ao lado dele, como Lucas, o melhor amigo, estava, como Timóteo, que era o filho do coração. Mostrando mais uma vez a reconciliação na vida de Paulo, que também precisou combater os bons combates no seu coração, no seu íntimo, que não foi perfeito, teve suas dificuldades, mas aprendeu com a vida que reconciliar é o melhor caminho, que construir amizades, construir fraternidade é o que a gente deve buscar com aqueles que convivem conosco. Se alguém quiser conversar, falar, eu estou à disposição. Rafael, que Jesus abençoe muito esse teu talento, porque é um talento maravilhoso, maravilhoso. E eu vou botar aqui para todos, por sinal, porque eu sou a publicitária do grupo, o canal do YouTube do Rafa. Se alguém quiser continuar, ele tem vários lá, porque hoje de tarde eu passei ouvindo o Rafael, coloquei aí para vocês. Inclusive, Anne, a gente tem um estudo de Paulo e Estevão muito completo no meu Instagram, Rafael Lavarini. Por quê? No Instagram eu consigo publicar texto também. Então, todo o meu Instagram, todo o feed é só os vídeos de estudo de Paulo e Estevão. Temos, inclusive, vídeo também, de vez em quando o Arthur Valadares grava, a irmã Ila, alguns amigos, de vez em quando, mandam um videozinho, a gente posta também todo sobre Paulo e Estevão. Então, é o estudo do prefácio da obra, a gente está no capítulo 1 ainda, então tem vários vídeos ali, cada um no máximo 10 minutos, e textos que dão base. Então, quem quiser acompanhar, pode seguir também no Instagram, que a gente tem um estudo lá. Muito legal, vamos seguir com certeza. Inclusive, Anne, hoje a gente publicou também, quem sabe, né, num próximo encontro a gente não possa falar desse tema, dia 30, é um convite que eu faço, 30 de julho, a gente vai fazer online o lançamento do meu novo livro, que é intitulado Os Prisioneiros do Cristo. Então, a gente conta em detalhes todas as prisões de Paulo, todas as prisões dele, inclusive a prisão dele em Roma, que ele conhece Onésimo, que é um escravo que fugiu do seu senhor, e o senhor dele era Filemon, amigo de Paulo, que fundou a igreja de Colossos. E ali Paulo escreve a carta a Filemon, que é uma carta pedindo perdão por Onésimo, e para aceitar Onésimo de volta, não como escravo, mas como irmão. Então a gente fala da carta, e falamos da prisão de Jesus, falamos um pouco da história de Dimas, aquele ladrão que foi crucificado ao lado do Cristo, não é? E aí a gente faz paralelos com os trabalhos da PAC, a gente traz histórias, né, dos nossos irmãos encarcerados. Então já fica o convite aqui também, no dia 30 de julho, às 21 horas, a gente vai estar fazendo o lançamento online dos Prisioneiros do Cristo. Nossa, eu não posso terminar sem te perguntar, não tem como não perguntar essa tua relação de trabalhar com as pessoas no presídio, porque depois que você falou tudo isso, e o teu trabalho voluntário é esse, né? Por que esse chamado da espiritualidade para contigo? O que te tocou? Como é que você foi parar com esse trabalho? Na verdade, os espíritos empurram a gente, né? Eu acho que é difícil a gente falar assim, eu senti, meu trabalho era esse. Nada, não tem nada disso, ó. Eu, há 7 anos, era dirigente de uma casa espírita que eu construí, literalmente, a parte física. Então, a gente tem aquele negócio de ser dono, né? Sabe aquela pessoa que acha que é o dono do caldeirão da sopa? Era eu achava que era o dono ali do movimento, né? Então, muito novo, eu construí aquele trabalho lá, e eu já era voluntário da PAC, né? Era voluntário da PAC há 6 anos, e ali, uma cidadezinha de 2.000 habitantes, a gente ajudava 120 crianças. Então, pelo tamanho da cidade, era um número significativo de pessoas que frequentavam, né? E aí houve um problema muito sério na PAC de Sete Lagoas, em que ela ia fechar, não tinha gente para administrar, muitos problemas financeiros e tal. E então a gente foi convidado para fazer parte da diretoria. E eu era aquele voluntário que uma vez por semana. E se eu não aceitasse esse trabalho de estar ali praticamente todo dia, ia fechar a unidade. A unidade ia fechar, né? E então eu fui uma das pessoas que aceitou, mas a presidência foi de uma mulher fantástica, chamada doutora Viviane. E aí a gente começou a ficar mais dedicado ao trabalho, né? E eu precisei largar o trabalho da Casa Espírita. Na época, o pessoal achou que eu estava obsediado, né? Ah, você fundou, é o presidente, mas tem outras pessoas que podem levar, né? E o presídio ia fechar. E aí a gente foi criando um amor, e nesse inteirinho passei um problema pessoal muito grande, e é o sofrimento, né, que nos move. E eu me lembro de um fato que me marcou, nesse momento de tomar a decisão de assumir ou não a APAC, é que eu fui procurar na Casa Espírita, que eu era vinculado na minha cidade natal, não essa que eu presidia, mas eu fui procurar um atendimento fraterno. Eu precisava muito desabafar, né? E eu me lembro de... E olha, gente, eu nem sei porque eu estou contando isso, que isso aqui é uma coisa que eu nunca contei, né?
de grupo de estudo. Vai saber o porquê, né? E aí eu me lembro que eu fui lá nesse atendimento fraterno, falei assim, eu estou precisando muito conversar. Sabe quando você não está conseguindo respirar? A respiração está assim? E eu, síndrome do pânico, e estava mal. O meu pai tinha acabado de desencarnar, e naquele sofrimento eu precisava conversar, eu tinha que desabafar com alguém. Em casa, minha mãe estava sofrendo muito já, não podia ser com ela, né? Aí o que acontece? A pessoa falava assim comigo, não, Rafa, peraí, eu já estou anotando aqui na ficha, no final da reunião os espíritos sabem que vão falar com você. Eu falei, mas eu preciso conversar, né? Os espíritos, não, fica tranquilo, os espíritos vão te acalmar. Eu tentei desabafar e não consegui. E eu, para ser sincero, eu nem esperei os espíritos falar nada, eu fui embora, né? E fui extremamente triste. E chorei muito. No dia seguinte fui para a PAC, eu tinha uma atividade lá, e eu estava passando, um dos recuperantes falou assim, olha, eu preciso conversar com você, ir lá e fazer um requerimento para falar com a gente. Aí fez um requerimento, e aí ele falou assim, se você puder ir na cela, eles não ficam muito na cela, que é particular, entrei dentro da cela com ele, entraram outros 2 recuperandos, aí eu fiquei esperando eles começar a falar, e eles disseram assim, não, porque a gente percebeu já alguns dias que você não está bem, e a gente fez esse requerimento que, na verdade, nós queremos te ouvir. Aí ali eu desabei, né? Desarmei. E chorei muito, desabafei muito, né? E não estou aqui criticando o movimento espírita, mas às vezes a gente não sabe o valor de um atendimento fraterno. Olha o que Paulo fez com Lucas, né? E eu precisava só ser ouvido. E talvez aquilo ali foi o que eu precisava também para entender que o meu trabalho era com a PAC. E aí, gente, eu comecei a cair na bobagem de falar da tal da PAC nas palestras. Eu fui falar isso no Cimesp, é um evento que tem em Pernambuco, em Recife, muito grande. Aí no final do evento foi ano passado, em agosto do ano passado, início de agosto. Chegou um rapaz chamado Tadeu. Eu disse, nossa, porque isso aqui é bom demais, a PAC. Eu falei 5 minutos da PAC no final. E vou trazer uma PAC para Recife, e eu rindo para ele, pensando assim, como fosse fácil, né? Trazer uma PAC, Pernambuco nem tem. E pensando, isso aqui é fogo de palha. Ele me ouviu e está falando. Gente, esse cara não me deu sossego mais a partir desse dia. Eu caí na bobagem de passar o WhatsApp para ele. Ele me ligava todo dia. E nós vamos trazer a PAC para cá. E por coincidência, eu tinha 2 agendas na região. Eu tive que ir lá nos próximos 2 meses, 2 vezes. E o cara mobilizando, aquela coisa toda. E aí o pessoal da FEBAC, da federação, falou, olha, como não tem nenhuma no estado, não tem nenhuma PAC lá perto, seria bom ter alguém, né? Com experiência, de confiança, para estar lá. Por que você não vai e ajuda? Eu falei, eu? Não, tem meu trabalho lá. Aí, quando eu assustei, passou mais 2 meses, eu já estava de mala e cuia, né? Estava com 2 malas, me mudei para Recife, né? A gente está nesse movimento lindo lá. Hoje o nosso grupo tem 140 voluntários e já são 8 APACs sendo formadas nas cidades. E a gente vai para um canto, para o outro, reunião agora de Zoom todo dia, encorajando o pessoal. E a gente espera, ela já está constituída enquanto associação, em documentação. Deu uma parada agora na parte burocrática, mas a gente espera que pelo menos as 2 primeiras unidades, né, da cidade que eu estou em Paulista e a de Cajazeiras, na Paraíba, a gente consiga inaugurar já no começo do ano que vem. Né? E para levar um pouco de esperança. E a PAC, para vocês terem ideia, a gente consegue ter uma recuperação de 88% dos recuperandos que ali chegam, independente do crime que tenham cometido. No sistema convencional, 89% reincidem no crime. Né? E a gente tem um custo de 5 a 8 vezes menor do que o sistema convencional também. Né? O primeiro presídio do mundo sem armas. Enfim, são várias histórias lindas. Né? E eu queria só finalizar aqui esse momento contando uma história para vocês conhecerem um pouquinho da PAC. Lá em Minas Gerais, tinha um preso que ficou conhecido no estado inteiro porque ele fugiu, acho que ele teve 4 fugas seguidas de cadeia. Eles recapitulavam, ele fugia de novo. E aí fugiu de um presídio de segurança máxima. E à época, a PAC de Itaúna, que é presidida pelo Valdeci, o Valdeci hoje, a PAC tem uma federação chamada FEBAC, cuida de todas as APACs do Brasil, são 130, e 28 países já têm a PAC. Hoje a ONU, o órgão consultivo da ONU para assuntos prisionais, considera a PAC como o melhor método de prisão. Né? O Conselho Nacional do Ministério Público fala que a PAC é excelência no sistema prisional. E o Valdeci que coordena tudo isso, é uma grande referência para a gente hoje. Um dia também eu quero vir falar só sobre a PAC, é uma história linda. E então, desde a fundação, que foi em São José dos Campos. E aí, o Valdeci pediu a transferência do preso Fujão para a PAC de Itaúna. E ninguém queria transferir, gente. O cara fugiu de 4 presídios, inclusive segurança máxima. A PAC, o muro é baixo, não tem cerca elétrica, não tem agente penitenciário, não tem arma, não tem polícia, e quem fica com a chave são os presos. Imagine só, o cara ia fugir, aí com um prestígio que o Valdeci tem, ele conseguiu transferir o preso para lá. Aí aconteceu um fato bem legal, né? Legal mais ou menos. Ele fugiu depois de 1 ano. Fugiu.
Passou algumas horas da fuga, a campainha da prisão tocou. E aí o preso responsável pela portaria foi abrir. Quando ele chegou lá, era o preso que tinha fugido e estava chorando igual uma criança. E aí o cara que abriu falou assim, ué, fulano, mas você não tinha fugido? E aí ele para de chorar. A impressão que até o olhar dele mudou, segundo os relatos, né, naquele momento. E inspirado ele responde, do amor ninguém foge. E ele pediu para voltar. E hoje todas as APACs têm essa frase escrita dentro dela. Do amor ninguém foge. E é nisso que a gente acredita, né? E é por isso que a gente abraçou esse trabalho lindo que é a APAC. E a relação de Paulo com os nossos irmãos, né, é muito grande. Jesus tem uma passagem que ele fala o seguinte, estive preso, foste me ver. E Paulo escreve aos Hebreus, no capítulo 13, o seguinte, visitai os presos como se estivesse preso com eles. Então ele complementa a fala de Jesus, mandando a gente se colocar no lugar deles. E o Chico Xavier costumava falar ao lado de Emmanuel, né? Que a diferença do encarcerado de nós é que o crime deles foi descoberto e o nosso ainda não. O que muda, portanto, meus irmãos, é o lado da grade, porque a gente está num planeta prisão chamado Terra, que tem por objetivo nos punir da nossa liberdade por um tempo, como o presídio tem como um primeiro objetivo a punição, deixar a pessoa sem ter a liberdade, que é o nosso maior bem depois da vida, e ao mesmo tempo, nós estamos na Terra para nos educarmos enquanto espíritos imortais. E a pessoa que está encarcerada, ela também precisa de educação, ela precisa aprender coisas que nunca aprendeu, por isso que na PAC a gente ensina a arrumar a cama, a gente coloca a hora para acordar, hora para dormir, faz a própria comida, lava a própria roupa, é obrigado a estudar, é obrigado a trabalhar, é obrigado a ter uma religião, e assim vai. E com muito amor tudo isso a gente vai conseguindo levar esperança para essas famílias, né? E eu acredito que nós, enquanto pessoas que têm um dom da fala, todo mundo tem dom, e o dom da fala não é melhor que nenhum outro, tá? Mas quem tem um dom da fala tem por obrigação não só falar do Paulo Estevão, do Evangelho, de coisas que nos emocionam e nos faz chorar, mas sempre ao final eu costumo falar do nosso trabalho da PAC, ou o trabalho que eu tenho com o Refúgio 343, que é um trabalho também ligado à fraternidade com os venezuelanos. Por quê, gente? Tem muitas pessoas que conhecem o Evangelho, mas às vezes não estão sabendo por onde começar a servir. E quando a gente traz esses relatos, não é para falar do Rafael, mas o tanto que o projeto é bonito, né? Todos vocês aí envolvidos no Fraternidade Sem Fronteiras, isso que dá significado ao grupo, não é? O Evangelho é o combustível, mas o que nos anima e o que nos faz ir para o alto é certamente o trabalho da caridade, o que Chico Xavier tão bem fez e nos inspirou e inspira até hoje. Que o Chico possa abençoar esse grupo. Espero voltar mais vezes, tá? Estou sempre à disposição para a gente estar aqui falando de Paulo, falar de Jesus e desses cristãos que tanto nos inspiram. Nossa, foi maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. E vamos fazer a prece final de vibração, porque não tem mais nem o que falar. Cada vez que você fala, você faz um evangelho novo. É muito bom, a gente tem que marcar. Agora eu já vou entrar no WhatsApp, já vou ver todas as tuas segundas livres e a gente já vai fazer a nossa agenda, né? A Bel vai começar a me ajudar, graças a Deus. A gente vai começar a dividir esse trabalho para a gente poder aumentar o trabalho. Que a gente tem que trabalhar com os amigos sempre juntos, né, Rafa? Como você bem falou. Sozinho tudo é muito pesado e com amigos tudo é muito mais leve. E esse grupo é um grupo de amigos. Então, eu nem sei para quem pedir para fazer para encerramento, porque está todo mundo com os olhinhos tão emocionados também, né? Uma coisa... Acho que a gente podia fazer a nossa prece final com vibração com música, né, Bel? O que você acha? Você podia tocar aquela música daquele velho amigo, sabe? Aquele velho amigo Chico? Que tal? Teu microfone está fechado, Bel. Valha-me Deus, nosso Senhor, um jeito manso de falar. Seu nome é Chico, o velho Chico, um homem feito só de amor. Seu nome é Chico, o velho Chico. Valha-me Deus.
Deus nosso Senhor. Sonho lindo, ver o mundo pelo seu olhar, a esperança, vida eterna, sol de amor no peito, no peito. Valha-me Deus nosso Senhor, um jeito manso de falar, seu nome é Chico, o velho Chico, um homem feito só de amor. Seu nome é Chico, o velho Chico. Valha-me Deus nosso Senhor. Sonho lindo, ver o mundo pelo seu olhar, a esperança, vida eterna, sol de amor no peito, no peito. Valha-me Deus nosso Senhor, olhar profundo, seu nome é Chico, o velho Chico, a paz que todo mundo quer. Seu nome é Chico, o velho Chico, Chico Bondade Xavier. Então, nesse ritmo de vibração, vamos vibrando muito carinho para o Rafael, que ele seja envolvido no amor do nosso grupo, para que ele possa continuar levando essa palavra tão bondosa e tão amorosa, em nome de Jesus. E a gente vai vibrando pelo grupo Augusto César Neto, por todos os seus trabalhos, pelas crianças, seus pais que a gente trabalha, os evangelizadores. A gente vai vibrando pelo Fraternidade Sem Fronteira, pela PAC, que hoje entrou nas nossas vidas com tanto carinho, que vamos querer saber mais. E vamos... E vamos vibrando, então, para esse nosso planeta Terra, essa criação tão bela que Jesus nos oferta para o nosso aprendizado. Vamos vibrando para a recuperação da nossa humanidade, que a gente possa ser bons, assim como Paulo, assim como o nosso amigo Cristo. Rafael, foi um prazer ter você no nosso grupo. Seja bem-vindo ao Grupo Azul sempre. Já faz parte da família. Obrigado, Anne. Obrigado a cada um de vocês. Eu prometo que da próxima vez vai ser mais participativo, deixar vocês falarem, né? Não, tá bom. Não. Estamos sem palavras. Mas eu vou esperar o convite e com certeza vamos fazer uma agenda aí para falar mais sobre o cristianismo, falar mais sobre Paulo. Vai ser uma alegria. Eu fiquei muito, muito, muito emocionado. Eu confesso que no início dessas lives, né, a minha dificuldade era sentir a emoção que eu sentia quando a gente estava na casa espírita. Mas eu confesso que agora a gente vai acostumando e hoje foi uma emoção realmente indescritível, né? Eu senti cada um de vocês próximos, né, unidos em coração e sentimento, um apoio espiritual muito grande a todos nós, e a gente vai adaptando essa nova forma, né, de estarmos juntos, mas sem também deixar de esperar a oportunidade de um dia abraçar cada um de vocês, viu? Com certeza. Uma ótima semana para todos. Você também. Obrigada, viu? Muito obrigada, Abraço. muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau.